Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas e futuros o quê? Delegados da Polícia Civil do Estado do Paraná. Muito prazer, meu nome é Ana Cláudia Campos, sou professora de Direito Administrativo e eu tenho uma missão com vocês aqui no Adelante, que é o seguinte, é pegar seu edital de Direito Administrativo e revisar através de questões. Antes, então, de fato iniciarmos o estudo através das questões, deixa eu só falar algumas coisas em relação à sua prova, em relação ao seu edital. O edital, pelo menos de direito administrativo, digamos que ele veio até caridoso, então ele não cobrou tantos assuntos. O que ele cobrou é mais a parte básica do direito administrativo, princípios, poderes, organização administrativa, atos, serviços públicos, enfim. Ele cobrou uma pequena parte do direito administrativo. Então, vamos revisar todos esses tópicos através de questões. Revisões que vão ser feitas numa duração de quanto tempo? 4 horas. Temos 4 horas para poder revisar os tópicos de direito administrativo. E essas questões, como é que elas vão ser? No estilo certo ou errado, para poder a gente conseguir abordar o maior número de assuntos, e eu vou tentar focar na sua banca. Só que cá entre nós, minha gente, sua banca não tem tantas questões assim, né? Você sabe que é uma banca, digamos que não tão popular, então ela não tem tantas questões assim para a gente trabalhar, mas sempre que possível eu vou trabalhar com questões da sua banca. Quando não for possível eu precisar de questões de alguns tópicos que sua banca não tem em relação àquele assunto, aí eu vou colocar questões ou da banca do CESP ou da banca VUNESP, que são, digamos que, bancas que podem vir a parecer com o estilo da sua prova. CESP geralmente faz questões um pouco mais difíceis. A sua banca tem a tendência de colocar questões de médio para mais fácil, mas como seu cargo é o cargo de delegado, pode ser que sua banca puxe um pouco o nível da prova para cima. Então, aqui no nosso material, nós temos a nossa matéria linda e maravilhosa, que é aqui o Direito Administrativo. O que você vai ser, minha gente? Você vai ser esse daqui, delegado da Polícia Civil do Paraná. Eu, professora Ana Cláudia Campos, e aqui está o meu Instagram, que eu até aconselho o seguinte, segue lá no Instagram, aí você diz, ai, professora, já vai começar merchandise para poder ganhar seguidor. Não é para isso não, minha gente. Eu estou dizendo para seguir no Instagram porque lá tem um monte de dicas e dicas gratuitas. Então, eu posto questões, eu posto dicas de direito administrativo, eu respondo perguntas em alguns momentos específicos. Então, perceba que vai ser um jeito gratuito de você poder revisar. Por isso que eu estou dizendo para você seguir aqui o Instagram, @prof. Ana Cláudia Campos, para poder ter mais um meio de fazer uma revisão de direito administrativo. Então, sem perder tempo, mas vamos entrar aqui na parte relacionada ao seu edital. Já vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão perceber que eu simplesmente, neste tópico, eu vou sair copiando e colando o seu edital. E neste primeiro momento, o que eu quero analisar? O ponto 1 do seu edital, que é aquela parte mais básica, né, que fala de Estado, governo, administração pública, conceito, elementos, poderes, organização, natureza, fins e princípios, de todo esse primeiro tópico. Se você chegar para mim e perguntar o que é o mais importante desse primeiro tópico? Sem dúvida nenhuma, deste primeiro tópico, o ponto mais importante é aquele que vai tratar dos princípios. Tanto é que, se você pegar aqui, o tópico 2 do seu edital, ele fala direito administrativo, ele quer o conceito, quer que você saiba as fontes do direito administrativo e, mais uma vez, ele coloca aqui em relação aos princípios. Então, neste primeiro momento, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero resolver 10 questões em relação a esses dois primeiros tópicos. E vocês vão perceber que ao longo das horas, né, ao longo das aulas, o que nós vamos fazer? Acabou esse tópico, eu pego outra parte do seu edital, não necessariamente eu vou ver na ordem, tá certo, que está no seu edital, mas nós vamos trabalhar com todos os tópicos que se encontram ali no seu edital. Então, nesse primeiro momento, esse primeiro bloco de 10 questões, nós vamos trabalhar esse ponto inicial, que é em relação a Estado, governo, administração, princípios, fontes. Eu sei, cá entre nós, que muito provavelmente você está olhando para esse primeiro tópico e pensando, meu Deus do céu, eu não aguento mais estudar princípios.
Te entendo. Só que é necessário a gente fazer a revisão desse tópico, porque tem uma chance grande de ele aparecer na sua prova. Já que o edital de direito administrativo ele não veio enorme, ele veio, digamos que de uma maneira mais enxuta, pode ser que sim apareça uma questão na sua prova em relação a esse tema. Então, vamos revisar direto aqui para a questão de número 1 dessa parte inicial do seu edital. Veja que a questão aqui de número 1 é uma questão da sua banca. Como eu falei, sempre que possível, vou colocar questões da sua banca. Ela diz o seguinte, ó, são poderes soberanos e independentes entre si a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Vamos devagarzinho. Quando se fala aqui em União, estados, Distrito Federal e municípios, eu estou falando nas pessoas que vêm a compor a administração direta. A administração direta é composta por União, estados, Distrito Federal e municípios. Essas pessoas que compõem aqui a administração direta pode ser chamada aqui, ó, de entes. Entes é sinônimo de pessoas, entes políticos. Por que as pessoas da administração direta são entes políticos? Porque possuem a chamada capacidade política. E o que é a capacidade política? Numa linguagem simples, é a capacidade para produzir leis. Então, quando aparecer na sua prova falando em pessoas políticas, entes políticos, está se falando aqui, ó, da administração direta, União, estados, Distrito Federal e municípios. Só que tem uma coisa, nós temos aqui as pessoas que compõem a administração direta. Uma coisa são as pessoas e outra coisa que são os poderes. Porque quais são os poderes? Vamos puxar para cá. Nós temos 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo, que tem a função típica de legislar. Poder executivo, que tem a função típica de administrar. E poder judiciário, que tem a função típica de julgar. E segundo aqui, ó, o artigo 2º da Constituição Federal, artigo 2º da Constituição Federal, estes poderes, eles são independentes e o que, pessoal? E harmônicos entre si, porque cada um dos poderes vai possuir uma função típica, mas também vai possuir uma função atípica, ou seja, uma função secundária. Num exemplo bem simples, quando eu tenho aqui o legislativo, a função típica dele é legislar, mas às vezes o legislativo julga, por exemplo, na situação do impeachment, onde o julgamento vai ser feito lá no Senado. Então, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Voltando à questão, a questão está dizendo que são poderes soberanos e independentes entre si, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Primeiro, que União, estados, Distrito Federal e municípios são as pessoas que compõem a administração direta. Os poderes são legislativo, executivo e judiciário. Então, perceba que a questão já está errada, porque ela misturou poderes com aqui os entes federativos, as pessoas políticas. E o conceito certinho é que os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Por isso que essa questão de número 1 é uma questão que se encontra errada. Fechada a questão 1, então já vamos direto aqui para a questão de número 2, que diz assim, veja que agora eu já tive que recorrer a outra banca por falta de questões da sua banca. Vamos analisar a questão 2. Diz assim, a jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo, razão porque sua aplicação
é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano. É uma questão que fala aqui das fontes do direito administrativo. Fonte, podemos falar que seria a origem, de onde algo provém. Só que no direito administrativo temos as fontes primárias e temos as fontes secundárias. Fontes primárias, também chamadas de diretas, fontes secundárias, chamadas de indiretas. Qual é aqui a fonte primária que nós temos? Temos, por exemplo, a lei entendida aqui no seu aspecto amplo, englobando, por exemplo, lei ordinária, lei complementar, emendas à Constituição. E temos também as súmulas vinculantes, que você já sabe que só podem ser produzidas pelo Supremo Tribunal Federal. Você estuda isso lá no artigo 103A da Constituição Federal. E o que quer dizer fonte primária? Fonte primária é aquela que vai obrigar a atuação do administrador, ou seja, em outras palavras, o administrador ele tem que respeitar a lei, ele tem que respeitar uma lei ordinária, uma lei complementar, uma emenda à Constituição, e ele tem que respeitar as súmulas vinculantes, porque você sabe que se ele não respeita as súmulas vinculantes, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Então, a fonte primária, a fonte direta, ela vai obrigar a atuação do administrador. Só que, além das fontes primárias, nós temos as fontes secundárias, que é aquela que auxilia o administrador, serve para dar uma interpretação, serve para dar uma integração, mas não tem força cogente, ou seja, não vai impor a atuação do administrador. Ela até pode servir de norte, mas ela não tem a força de imposição. E quais são aqui as fontes secundárias? Fontes indiretas. Nós temos aqui a jurisprudência, que sabemos que é aqui a reiteração de decisões judiciais em relação a um assunto. Temos aqui a doutrina, que são os estudos. Temos os costumes, que de todas as fontes é a fonte mais frágil de todas, e a maioria da doutrina ainda coloca aqui os princípios. Existe uma discussão em relação aos princípios, aí você diz, na minha banca, sua banca ainda não perguntou, mas saiba que a maioria da doutrina coloca aqui os princípios como a fonte secundária. E para poder existir uma solução na questão, a fonte primária ela vai obrigar a atuação do administrador, ou seja, o administrador ele tem que seguir a fonte primária. Aí olha o que a questão está dizendo, que a jurisprudência é fonte direta do direito administrativo. Razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo. Veja, quando ele fala em jurisprudência, ele está falando na reiteração aqui das decisões judiciais. Às vezes, a jurisprudência vira até aqui uma súmula, mas enquanto ela for só uma jurisprudência, só uma súmula, ela não é fonte direta, ela vai ser fonte secundária, fonte indireta. Ela não vai ser obrigatória para o administrador, porque ela só se torna obrigatória se ela virasse aqui uma súmula vinculante. Então, cuidado com isso. Falou em jurisprudência, jurisprudência é fonte secundária, serve de interpretação, de integração, mas não é cogente, não impõe a atuação do administrador, porque as fontes primárias, as fontes aqui, diretas, principais, estão relacionadas à lei e à súmula vinculante. Por isso que essa questão de número 2 é uma questão que se encontra errada. Fechada a questão 2, vamos caminhando aqui para a questão de número 3. Voltamos para fazer questões da sua banca. Andando diz assim, questão 3.
O direito administrativo rege-se por alguns princípios, entre os quais o da supremacia do interesse público. Veja só, existem princípios que são a base do sistema. Eu já quero puxar uma observação que é o seguinte, ó, não existe, observação, não existe hierarquia, não existe hierarquia entre os princípios, ou seja, qualquer questão de prova que fale que o princípio A vale mais que o princípio B, que o princípio tal vale mais que o princípio qual, está falso, porque não existe hierarquia entre princípios. Mas apesar de não existir hierarquia, existem dois princípios que formam a base do sistema. Quais são esses princípios? Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio aqui da indisponibilidade do interesse público. Então, existem dois princípios base: supremacia do interesse público em relação ao interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que esse princípio da supremacia vai ofertar ao administrador? Prerrogativas. Para quê? Para que ele consiga alcançar a satisfação do interesse público. Já o princípio da indisponibilidade, o que vai impor ao administrador? Vai impor restrições, ou seja, limitações à sua atuação, exatamente para que o administrador não se afaste do interesse público para buscar outros interesses. E esses dois princípios daqui formam a base do regime jurídico administrativo. Traduzindo, regime seria o conjunto, jurídico, normas e princípios. Então, regime jurídico administrativo é o conjunto de normas e princípios do direito administrativo. E esse conjunto de normas e princípios vai ser sustentado por uma base onde eu tenho prerrogativas e restrições. Então, os princípios basilares do direito administrativo são supremacia e indisponibilidade. Pelo amor de Deus, perceba, eu não estou dizendo que estes princípios valem mais que os outros, porque lembra, não existe hierarquia entre princípios. Mas se perguntar na sua prova quais são os princípios que formam a base do sistema administrativo, são dois: supremacia, que oferta prerrogativas ao administrador, e aqui, ó, a indisponibilidade, que vai impor restrições à atuação administrativa. Aí, olha como a questão agora vai ser fácil, meu Deus, ela já era fácil, agora ela vai ficar mais fácil ainda. Vamos ler de novo. O direito administrativo rege-se por alguns princípios, perfeito, entre os quais o da supremacia do interesse público. Perfeito, né, pessoal? Ele está dizendo simplesmente nesta questão de número 3 que supremacia é um dos princípios que vão reger a atuação administrativa. Então, questão de número 3, questão que se encontra correta. Vamos à questão de número 4. Veja que eu já estou agora em outra banca, na VUNESP, para poder complementar os assuntos em relação ao seu edital. Questão 4 diz assim, ó: o interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a administração pública, pois este alcança o interesse da coletividade e possui supremacia em relação ao particular. Veja que esta questão tem até relação com a questão anterior, que falamos aqui que existe o princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Só que existe uma doutrina que divide da seguinte maneira, ó: existe o interesse público primário e existe o interesse público secundário. Qual seria o interesse público primário? O bem-estar da coletividade, aquilo que é melhor para a coletividade. Já o interesse público secundário estaria relacionado ao interesse patrimonial
interesse patrimonial do Estado. E lembra de uma coisa, o real interesse público é este daqui. É este que o administrador ele deve buscar. Quando falar na sua prova em interesse público, estás falando em interesse público primário, no bem-estar coletivo. Até porque o administrador ele só pode buscar o interesse secundário se aquele ato também atingir o interesse público primário. Aí você diz, não estou entendendo. Vamos lá devagarzinho. Um exemplo fácil. A existência de impostos é do interesse da coletividade? Não responda com rancor. Pensa o seguinte, a existência de impostos faz com que todo mundo contribua com um pouco para melhorar a vida de todos. Não vamos entrar em questões políticas, só vamos para a ideia base. A ideia do imposto é todo mundo contribui com um pouco para melhorar a vida de muitos. A existência de impostos é do interesse da coletividade? É. E é do interesse patrimonial do Estado? É. E por que o Estado tem interesse nesse dinheiro? Para melhorar a vida da coletividade. Agora pensa comigo. Imagina que foi feita uma norma dizendo que a partir de hoje você vai ter que pagar 90% do que você recebe de imposto de renda. 90%. Isso é bom para o Estado? Para o Estado é massa, concorda? Mas para a coletividade, pagar 90% do que ganha de impostos é bom? Claro que não. Então, essa medida pode ser adotada? Não. Por quê? Porque um ato ele não pode buscar apenas o interesse público secundário. Eu não posso apenas buscar o interesse patrimonial do Estado. Eu até que posso buscar o interesse patrimonial do Estado, ou seja, o interesse público secundário, desde que aquela medida também venha a ser do interesse da coletividade. Então, em outras palavras, eu estou te dizendo que o real interesse público é o primário. O administrador só vai atrás desse interesse público secundário se ele também atingir o interesse público primário. Então, vamos ler a questão de número 4 de novo. Ela diz assim, ó, o interesse público primário, que é o verdadeiro interesse a que se destina a administração pública. Até aqui, pessoal, certo ou errado? Certinho, né? Então, o interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a administração, pois este alcança o interesse da coletividade. O que ele está dizendo é que o interesse primário busca o bem-estar da coletividade e existe supremacia em relação ao particular. Por quê? Porque o interesse coletivo é superior ao interesse particular. E aí, pessoal, questão de número 4, certo ou errada? Certinha. Está dizendo que aqui, ó, o real interesse público é o bem-estar coletivo. Então, questão de número 4, gabarito correto. Vamos à questão de número 5, voltando aqui para a sua banca. Diz o seguinte, ó, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba e a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Essa afirmativa refere-se ao princípio da obrigatoriedade. Eu creio que só de olhar você já está me respondendo. Está errado, porque não é princípio da obrigatoriedade. Essa questão daqui fala do princípio da legalidade, que é um dos princípios expressos no texto constitucional. O artigo 37 da Constituição diz que a administração deve respeitar o princípio da legalidade. Então, a questão de número 5 já é uma questão que se encontra errada. Agora, vamos ver o seguinte, ó, vamos ver esse conceito inicial. O que é o princípio da legalidade para o particular? O particular pode fazer tudo o que a lei não proíba. Isso é o princípio da legalidade para o particular, sim ou não? Sim, porque para o particular vigora aqui, ó, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Em outras palavras, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba. E o que é o princípio da legalidade para o administrador? O administrador só pode fazer o que a lei
permite, o que a lei determina, o que a lei autoriza. Veja que se, em vez de colocar obrigatoriedade, a questão tivesse colocado legalidade, a questão estaria perfeita, porque é exatamente isso. Observe que o administrador, tá? Ele é subordinado ao texto da lei, porque ele só pode fazer o que a lei permite, o que a lei manda, o que a lei autoriza. Já o particular, ele preserva a sua autonomia da vontade, já que ele vai fazer tudo que a lei não proíba. Mas como a questão de número 5 falou em princípio da obrigatoriedade e não no princípio da legalidade, questão de número 5 é uma questão errada. Fechada a questão 5, vamos aqui à questão de número 6, mais uma questão da sua banca, que diz assim, ó: Desdêmona, prefeita do município X, espalhou diversos cartazes e outdoor pela cidade, sem caráter educativo, informativo ou de orientação social, caracterizando, por conseguinte, promoção pessoal. O que interessa até aqui é que a prefeita espalhou um monte de coisa pela cidade, cartaz, outdoor, para se promover. Eu já quero que você faça a leitura do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz mais ou menos assim, ó: nas obras, serviços e campanhas públicas não poderão constar nome, símbolo ou imagem do administrador, de forma a caracterizar aqui promoção pessoal, porque se a prefeita praticou um ato simplesmente para se promover, está ferindo o princípio da impessoalidade, porque pelo princípio da impessoalidade, o administrador ele não pode vir a realizar promoção pessoal. Vamos continuar a leitura da questão. Aí diz, nesse caso, Desdêmona violou principalmente o princípio da impessoalidade. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo. Ela até que pode ter violado outros princípios, como, por exemplo, da moralidade, mas o princípio que foi fortemente violado foi o princípio da impessoalidade, porque pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, o administrador ele não pode realizar promoção pessoal. Então, questão de número 6, nosso gabarito correto. Vamos aqui à questão de número 7, que diz assim: a nomeação de cônjuge da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão ou de confiança na administração pública viola a Constituição Federal. Quando ele fala em nomeação de cônjuge para um cargo em comissão, isso daqui é a prática chamada de nepotismo. E aí, pessoal, o nepotismo, ele viola ou não viola a Constituição Federal? Claramente viola a Constituição Federal. Você vê esse tópico na súmula vinculante de número 13 do Supremo Tribunal Federal. Então, já vou falar que a questão de número 7 é uma questão que está certinha. Então, o nepotismo ele seria o quê? Numa linguagem bem simples, pessoal, nepotismo seria a nomeação desse parente. Quem é que entra como parente? Cônjuge, companheiro e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, súmula vinculante de número 13. E por que essa prática do nepotismo, que é nomear esse parente para esse cargo em comissão, lembra que cargo em comissão vai ser para função de quê? Direção, chefia e assessoramento. E por que o nepotismo viola a Constituição? Porque viola, por exemplo, princípios como a impessoalidade, que eu estou privilegiando uma pessoa determinada por uma relação de parentesco, viola também princípio como a moralidade, porque a conduta não está sendo ética, não está sendo honesta. É por isso que essa questão aqui, ó, de número 7, disse que a prática do nepotismo vai violar a Constituição. Por quê? Porque desrespeita princípios como o princípio da impessoalidade e como o princípio da moralidade. Então, a questão de número 7 é uma questão que está
completamente correta. Fechando essa questão de número 7, eu ainda tenho várias outras coisas para poder falar com vocês. Só que essas outras coisas eu vou deixar para um próximo momento.